Há quase 70 anos, Os 10 Mandamentos, de 1956, conquistou o mundo com sua narrativa épica e atuações inesquecíveis. Mas o que aconteceu com os astros desse filme lendário? As histórias reais do elenco são repletas de reviravoltas chocantes e finais trágicos. Junte-se a nós enquanto relembramos e descobrimos os destinos surpreendentes dos atores que deram vida a esta obra-prima atemporal. Vamos começar. Yvonne de Carlo como Séfora. O papel de Yvonne de Carlo como Séfora em Os 10 Mandamentos, de 1956, é considerado uma de suas performances mais icônicas, consolidando seu lugar na história do cinema. Ao interpretar a devotada esposa de Moisés, de Carlo infundiu à personagem força e graça, transformando Séfora em uma figura memorável e fundamental na épica narrativa bíblica. A inegável química entre ela e Charlton Heston criou uma parceria dinâmica que ressoou profundamente com o público, e suas performances continuaram a ser celebradas décadas depois. Apesar dos desafios que enfrentou na infância, a paixão de Yvonne pelas artes floresceu desde jovem. Reconhecendo seu potencial, sua mãe a matriculou em aulas de dança, lançando as bases para seu futuro no mundo do entretenimento. Na adolescência, o talento de Yvonne chamou a atenção do meio artístico de Vancouver, e ela estudou na Escola de Dança da Colômbia Britânica. Em busca de um futuro melhor, Yvonne e sua mãe se mudaram para Los Angeles, onde Yvonne participou de concursos de beleza. Foi nessa época que ela cruzou o caminho do empresário Nils Granlund, que desempenhou um papel crucial no lançamento de sua carreira em Hollywood. Ela começou com papéis não creditados, deixando sua marca em filmes como Harvard, Here I Come, de 1941, mas foi sua atuação no faroeste Salomé, de 1945, onde dançou, que a catapultou para o estrelato. A carreira de Carlo abrangeu mais de 7 décadas e, à medida que envelhecia, ela fez uma transição perfeita para papéis de personagem, comprovando sua relevância duradoura em Hollywood. Em 1960, ela ganhou não uma, mas 2 estrelas na calçada da fama de Hollywood. Uma por seu trabalho no cinema e outra por sua contribuição para a televisão. Além de suas conquistas como atriz, a vida pessoal de Carlo era igualmente intrigante. Ela teve relacionamentos com algumas das figuras mais famosas de Hollywood, incluindo o enigmático Howard Hughes e o ator Robert Stack. No entanto, foi durante as filmagens de Shotgun, em 1955, que ela conheceu o dublê Robert Drew, Bob Morgan. Após a morte de sua esposa, os dois iniciaram um relacionamento, casando-se em 1955 e tendo 2 filhos, Bruce e Michael. O casamento deles terminou em divórcio em 1973. Além de sua carreira de atriz, de Carlo era conhecida por suas fortes convicções políticas, alinhando-se a figuras conservadoras como Richard Nixon, Ronald Reagan e Gerald Ford. No entanto, foi sua defesa apaixonada dos animais que a definiu em seus últimos anos. Ela se tornou uma defensora ativa dos direitos dos animais, dedicando grande parte do seu tempo à promoção do bem-estar animal e usando sua influência para conscientizar as pessoas sobre a importância da proteção animal. Em 1998, de Carlo sofreu um pequeno AVC e, em seus últimos anos, residiu na Motion Picture
and Television Country House and Hospital em Woodland Hills, Califórnia. Ela faleceu em 8 de janeiro de 2007, aos 84 anos, devido à insuficiência cardíaca. Suas contribuições inesquecíveis para o mundo do entretenimento garantem que ela sempre será lembrada, não apenas por seu talento, mas também pela compaixão e força que demonstrou ao longo de sua vida. 2. Olive Dearing como Miriam. Quando se pensa em Os 10 Mandamentos, de 1956, é difícil não lembrar da inesquecível atuação de Olive Dearing como Miriam, a irmã de Moisés. Em um filme conhecido por sua escala épica e momentos dramáticos, a atuação de Dearing se destacou por sua força silenciosa e profunda compaixão. Ela transformou Miriam de uma personagem secundária em um símbolo de fé e esperança inabaláveis, causando uma impressão duradoura no público. Sua frase, "Tu nos libertarás da escravidão", ainda ressoa nos corações dos telespectadores até hoje, capturando perfeitamente a essência da devoção e da fé inabaláveis de Miriam. Olive Corn nasceu em 11 de outubro de 1918, na cidade de Nova York, e foi criada em um lar que incentivava a criatividade. Seu pai, Max Corn, era dentista, mas sua mãe, Zelda Boruchin, reconheceu o potencial de Olive e incentivou suas inclinações artísticas. O irmão mais velho de Olive, Alfred Ryder, também seguiu a carreira de ator, e juntos compartilhavam o amor pelo palco. Aos 11 anos, Olive matriculou-se na Professional Children's School, preparando o terreno para uma carreira que duraria décadas. Sua primeira aparição significativa no palco foi em Girls in Uniform, de 1933, onde mesmo um pequeno papel evidenciou seu talento nato. A carreira teatral de Dearing floresceu, com atuações de destaque em peças como Winged Victory, de Moss Hart, e Suddenly, Last Summer, de Tennessee Williams. Sua capacidade de mergulhar em personagens complexos lhe rendeu a aclamação da crítica e a estabeleceu como uma presença marcante no palco. Em 1980, ela se reuniu com seu irmão, Alfred, para uma remontagem de The Two-Character Play, de Tennessee Williams, uma apresentação que lembrou ao público sua habilidade duradoura e profundidade emocional. Embora sua carreira nos palcos tenha sido impressionante, o trabalho de Dearing no cinema e na televisão consolidou ainda mais seu legado. Suas colaborações com DeMille, incluindo seu papel em Os 10 Mandamentos, foram momentos cruciais em sua carreira, mas ela também deixou uma marca significativa na televisão. Com participações em mais de 200 programas, Dearing demonstrou sua versatilidade em diversos gêneros. Suas atuações em Perry Mason e The Alfred Hitchcock Hour são particularmente memoráveis, pois ela transitava com facilidade entre dramas repletos de suspense e histórias que provocavam reflexão. O talento de Dearing não se limitava às telas. Ela também era uma voz muito requisitada no rádio, onde participou de programas como Lone Journey e Against the Storm. Sua capacidade de transmitir emoção e criar personagens vívidos apenas com a voz destacou sua incrível versatilidade como artista. Longe dos holofotes, a vida pessoal de Dearing foi marcada por seu breve casamento com o diretor Lel Penn em 1947, que terminou em divórcio. Democrata, politicamente ativa, ela apoiou Adlai Stevenson durante a eleição presidencial de 1952,
demonstrando seu compromisso com as questões de sua época. Infelizmente, a vida de Deering foi interrompida precocemente quando ela faleceu de câncer em 22 de março de 1986, aos 67 anos. Ela foi sepultada no cemitério Kensico, em Valhalla, Nova York. Embora nunca tenha tido filhos, seu notável legado permanece vivo por meio de suas contribuições para o teatro, o cinema e a televisão, marcando-a para sempre como uma atriz amada e talentosa. 3. Charlton Heston como Moisés. A interpretação de Charlton Heston como Moisés em Cecil B. A atuação de DeMille em Os 10 Mandamentos, 1956, é considerada uma das mais icônicas da história do cinema. Sua presença imponente e a profunda carga emocional que ele infundiu no personagem deram vida ao líder bíblico de uma forma que permanece inigualável há décadas. Como Moisés, Heston tornou-se um símbolo de liderança, coragem e convicção, e sua atuação continua a repercutir no público até hoje. O próprio filme, ambientado na grandiosidade da história bíblica, consolidou Heston como uma das estrelas mais respeitadas e reverenciadas de Hollywood. Nascido John Charles Carter em 4 de outubro de 1923 em Wilmette, Illinois, os primeiros anos de Heston foram repletos de dificuldades e crescimento. Quando seus pais se divorciaram, ele se mudou para St. Helens, Michigan, com sua mãe, onde descobriu um profundo amor pela natureza, particularmente pela caça e pesca. Com apenas 10 anos de idade, ele vivenciou uma mudança significativa em sua vida quando sua mãe se casou novamente e eles voltaram a morar em Wilmette. Foi durante seu período na New Trier High School que a paixão de Heston pela atuação realmente começou a criar raízes. Ativo no programa de teatro da escola, ele rapidamente se tornou conhecido por sua presença de palco e ingressou no teatro comunitário local de Winnetka, preparando o terreno para seu futuro. Após frequentar a Universidade Northwestern, Heston alistou-se na Força Aérea do Exército dos Estados Unidos em 1944. Como artilheiro aéreo e operador de rádio durante a Segunda Guerra Mundial, ele serviu seu país com distinção. Após o fim da guerra, ele se mudou para Nova York, onde trabalhou como modelo artístico para se sustentar enquanto buscava uma carreira de ator. Sua estreia na Broadway aconteceu em 1948, quando estrelou a peça Antônio e Cleópatra, e não demorou muito para que chamasse a atenção de Hollywood. No ano seguinte, interpretou Marco Antônio na adaptação cinematográfica de Júlio César, consolidando ainda mais sua posição como uma estrela em ascensão. Suas participações no programa Studio One da CBS também ajudaram a pavimentar o caminho para sua carreira em Hollywood. A filmografia de Heston abrangeu mais de 6 décadas, e ele ficou conhecido por seus papéis marcantes em épicos como Ben-Hur, de 1959, pelo qual ganhou o Oscar de melhor ator, e Planeta dos Macacos, de 1968. Sua interpretação de Judah Ben-Hur continua sendo uma das performances mais reverenciadas da história do cinema, mas sua carreira também inclui papéis notáveis em Soylent Green, de 1973, e A Marca da Maldade, de 1958. A força e o carisma de Heston
definiram sua carreira, tornando-o uma figura adorada em Hollywood e um símbolo da era de ouro do cinema americano. Em sua vida pessoal, Heston casou-se com sua namorada da faculdade, Lydia Clark, em 1944. O casal teve 2 filhos, Fraser e Holly, e permaneceram juntos por mais de 60 anos, até o falecimento dele em 2008. Apesar de enfrentar desafios pessoais, Heston demonstrou uma resiliência notável. Em 1998, ele foi diagnosticado com câncer de próstata, mas venceu a doença com tratamento. No entanto, em 2002, ele fez o anúncio devastador de que havia sido diagnosticado com a doença de Alzheimer. Isso marcou o fim de sua carreira de ator e de sua presidência na Associação Nacional de Rifles, NRA. Charlton Heston faleceu em 5 de abril de 2008, aos 84 anos, devido a complicações relacionadas à pneumonia. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em 40 milhões de dólares americanos. Um testemunho de sua dedicação de toda a vida à sua arte e de seu legado duradouro em Hollywood. Embora seus últimos anos tenham sido marcados por doenças, seu impacto na indústria cinematográfica e sua memorável atuação como Moisés em Os 10 Mandamentos continuam sendo celebrados por fãs e críticos. Em Os 10 Mandamentos, 1956, Anne Baxter deu vida a Nefertiti, a ambiciosa e ciumenta filha do faraó, de uma forma que deixou uma impressão duradoura no público. Sua interpretação de uma mulher dividida entre o amor e o poder, aliada à intensa química entre ela e Charlton Heston, transformou o papel em uma das performances mais inesquecíveis da história de Hollywood. Dirigido por Cecil B. DeMille, o filme se tornou um momento crucial na carreira de Baxter, elevando-a ao patamar das estrelas mais brilhantes de Hollywood. Mas o que se esconde por trás da presença em frente às telas? Quem foi a mulher que deu vida a essa personagem icônica? Nascida em 7 de maio de 1923, Anne Baxter não era estranha à criatividade. Neta do lendário arquiteto Frank Lloyd Wright, ela cresceu rodeada de arte. Sua paixão pela atuação floresceu cedo, levando-a a estudar com a renomada Maria Ouspenskaya. A carreira de Baxter começou no teatro antes de fazer a transição para o cinema, com sua estreia em Windmill Team, de 1940. Não demorou muito para que ela se tornasse atriz contratada da 20th Century Fox, onde seu talento rapidamente lhe rendeu reconhecimento. No entanto, foi com o filme The Razor's Edge, 1946, que Baxter realmente alcançou o estrelato. Sua interpretação de Sophie MacDonald lhe rendeu um Oscar e um Globo de Ouro de melhor atriz coadjuvante, consolidando seu lugar em Hollywood. A versatilidade de Baxter era inegável, e ela foi indicada ao Oscar de melhor atriz por sua atuação em A Malvada, All About Eve, de 1950. Ao longo de sua carreira, ela trabalhou com alguns dos maiores diretores da época, impressionando continuamente com sua versatilidade. Mas foi em Os 10 Mandamentos que o papel se tornaria um dos mais icônicos de sua carreira, rendendo-lhe o Prêmio Laurel de melhor atriz em série dramática. Por trás do glamour de sua carreira, a vida pessoal de Baxter era igualmente dramática. Ela se casou com o ator John Hodiak
em 1946 e teve uma filha, Katrina, em 1951. Mas o casamento terminou em 1953. Baxter assumiu a responsabilidade pelo distanciamento emocional que levou ao divórcio, refletindo sobre seu crescimento em suas memórias. Em meados da década de 1950, ela se envolveu com Filippo Autelitano, membro da família criminosa Gambino. Apesar do escândalo, Baxter prosseguiu com sua carreira, formando a Baxter Birdwell Productions com o publicitário Russell Birdwell. Embora seu ambicioso projeto cinematográfico nunca tenha decolado, a determinação de Baxter em se reinventar em Hollywood permaneceu forte. Em 1960, Baxter casou-se com Randolph Galt, proprietário de uma fazenda de gado, e tiveram 2 filhas. O casamento deles terminou em 1969. E Baxter refletiu sobre isso em seu livro de memórias de 1976, Intermission. Após seu segundo divórcio, ela se casou com o corretor da bolsa David Klee, mas a tragédia aconteceu quando ele faleceu pouco depois, deixando Baxter de luto e em processo de reconstrução. Em 12 de dezembro de 1985, Anne Baxter faleceu aos 62 anos, 8 dias após sofrer um derrame enquanto esperava um táxi na cidade de Nova York. Apesar de estar em suporte de vida, sua família tomou a dolorosa decisão de desligá-la dos aparelhos. Sua morte marcou o fim de uma carreira notável, deixando um legado que continua a brilhar nos anais da história de Hollywood. E agora, eis a surpresa. Você consegue adivinhar se as seguintes pessoas ainda estão vivas hoje em dia? Vamos descobrir. Você vai levar um choque daqueles. 5. Deborah Paget como Lilia. A interpretação de Deborah Paget como Lilia, a filha dedicada de Dathan, continua sendo uma de suas performances mais memoráveis. Ela trouxe uma profundidade única ao papel, equilibrando inocência com força interior em meio à grandiosidade do drama épico do filme. Sua delicada beleza e presença graciosa a tornaram perfeita para o papel de Lilia, uma personagem envolvida no turbilhão da história bíblica. Não foi apenas sua atuação que cativou o público, mas sim a maneira como ela deixou uma impressão indelével, consolidando seu lugar como uma das estrelas mais queridas de Hollywood. 6. Frank Henry Griffin, nascida em Denver, Colorado, Deborah veio de uma família profundamente ligada às artes. Seu pai, Frank Henry Griffin, era um pintor talentoso, enquanto sua mãe, Margaret Allen, tinha experiência como atriz de teatro. Crescer nesse ambiente criativo despertou em Deborah uma paixão precoce pelas artes. Aos 8 anos, Deborah já havia conquistado seu primeiro papel profissional como atriz e, aos 13, já atuava no palco em As Alegres Comadres de Windsor, de Shakespeare. A mudança de sua família para Los Angeles proporcionou-lhe mais oportunidades, e ela se matriculou em aulas de dança e teatro, lançando as bases para seu eventual sucesso no cinema. Sua carreira decolou em 1948, quando ela apareceu no filme noir Cry in the City. Embora tenha sido uma estreia modesta, abriu caminho para uma oportunidade muito maior em 1950. A atuação de Deborah em Broken Arrow, um filme de faroeste, marcou o início de sua ascensão à fama. O filme foi um grande sucesso e sua poderosa interpretação de uma mulher indiana lhe rendeu amplo reconhecimento. Essa descoberta
levou a um contrato de longo prazo com a 20th Century Fox, que resultou em uma série de filmes. A beleza exótica de Deborah tornou-se sua marca registrada, frequentemente lhe garantindo papéis que destacavam sua aparência marcante e elegância. Em Love Me Tender, de 1956, ela contracenou com o lendário Elvis Presley, alimentando ainda mais os rumores de um romance entre os dois. Embora esses rumores nunca tenham se concretizado em nada confirmado, a atenção em torno do relacionamento só aumentou o seu charme. Apesar de sua vida pessoal ser alvo constante de especulação da mídia, Deborah sempre se manteve focada em sua arte. A vida pessoal de Deborah foi marcada por vários casamentos, cada um contribuindo com um capítulo próprio para a sua história. Ela foi casada 3 vezes e teve um filho. Seu último casamento foi com Ling Chie-kung, um executivo sino-americano do ramo petrolífero, em 1962. Após o casamento, Deborah se aposentou da carreira de atriz para se dedicar à vida familiar. E eles tiveram um filho chamado Gregory Kung. O casamento deles durou quase 2 décadas, mas eles se divorciaram em 1980. Após se afastar dos holofotes, Deborah adotou uma vida mais tranquila e privada. Hoje, ela tem 92 anos. Ela dedicou-se a criar o filho e a viver longe dos holofotes de Hollywood. 6. Eduardo G. Robinson como Dathan. No papel de Dathan, o ambicioso sumo sacerdote consumido pela sede de poder, Robinson misturou sem esforço charme com uma ameaça latente, demonstrando sua notável capacidade de trazer complexidade a personagens moralmente ambíguos. Com sua presença magnética, diálogos afiados e olhar intenso, Robinson transformou o papel em algo verdadeiramente cativante. Um personagem cuja determinação implacável para alcançar seus desejos o tornou inesquecível. Essa atuação consolidou a reputação de Robinson como um dos atores mais dinâmicos de Hollywood. Nascida em Bucareste, na Romênia, a trajetória de Robinson até Hollywood foi tudo menos convencional. Ele emigrou para os Estados Unidos aos 10 anos de idade, estabelecendo-se em Nova York com sua família. Aluno talentoso com uma profunda paixão pelas artes, Robinson percebeu rapidamente que atuar era a sua vocação. Após adquirir experiência no teatro e em pequenos papéis no cinema, ele finalmente alcançou o sucesso em Hollywood com sua inesquecível interpretação de Rico Bandello em Little Caesar, de 1931. Como o gangster implacável, Robinson apresentou ao público sua persona característica de durão, que definiria sua carreira em inúmeros filmes. A carreira de Robinson abrangeu 5 décadas e incluiu mais de 100 filmes e 40 peças da Broadway. Embora fosse frequentemente escalado para papéis de gangster implacável, que destacavam sua presença formidável, ele também era hábil em retratar a natureza multifacetada da vilania. Seja interpretando o vilão frio e calculista em Pacto de Sangue, ou o personagem vulnerável em Key Largo, as atuações de Robinson impactaram profundamente o público, consolidando seu lugar como uma das estrelas lendárias de Hollywood. Além de sua carreira de ator, Robinson foi um defensor declarado da justiça social, particularmente em sua oposição ao fascismo e ao nazismo durante as décadas de 1930 e 1940. Seu ativismo político o levou a depor perante o Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara
durante o período de histeria anticomunista, embora tenha sido absolvido de qualquer irregularidade. Apesar das pressões pessoais e profissionais da época, a carreira de Robinson floresceu e ele permaneceu uma figura querida em Hollywood. Os interesses de Robinson iam além da atuação, com uma profunda paixão pelo colecionismo de arte. A partir da década de 1930, ele construiu uma das coleções mais impressionantes de impressionismo francês em Hollywood, apresentando obras de artistas renomados como Renoir, Degas, Picasso e Van Gogh. Sua coleção tornou-se um pilar fundamental de seu legado, mas não sem desafios. Na década de 1950, Robinson enfrentou dificuldades financeiras e contraiu dívidas para continuar adquirindo obras de arte. Sua vida pessoal também sofreu um baque quando, após um divórcio conturbado em 1956, ele perdeu metade de sua valiosa coleção. No entanto, o amor de Robinson pela arte e sua determinação o ajudaram a recuperar muitas dessas peças nos anos que se seguiram. Infelizmente, Edward G. Robinson faleceu em 26 de janeiro de 1973, aos 79 anos, após uma luta contra o câncer de bexiga. Após seu falecimento em 1973, parte da coleção de arte de Robinson foi vendida por $5 milhões, o equivalente a cerca de $30 milhões hoje. Essa venda não apenas destacou seu status como ícone do cinema, mas também consolidou seu legado como um distinto colecionador de arte. Seth Yul Brynner como Ramsés, o que torna uma atuação inesquecível. Para Yul Brynner, foi sua interpretação de Ramsés em Os Dez Mandamentos, de 1956, um papel que permanece como um dos mais icônicos da história do cinema. Com seu olhar penetrante, presença majestosa e voz imponente, Brynner trouxe um nível de intensidade ao personagem que cativou o público ao redor do mundo. Sua interpretação da inesquecível frase "que assim seja escrito, que assim seja feito", foi repleta de tanta autoridade e convicção que se tornou um momento indelével na história do cinema. A aparência exótica de Brynner, sua presença magnética e a sua icônica cabeça raspada o tornaram instantaneamente reconhecível em Hollywood. Mas a vida de Brynner, assim como os papéis que interpretou, foi repleta de mistério e intriga. Nascido na Rússia, Brynner frequentemente envolvia suas origens em um ar de mistério. Em algumas ocasiões, ele chegou a afirmar ser um homem meio suíço, meio japonês, chamado Taiji Kan, da ilha de Sakhalin. No entanto, a verdadeira história, revelada posteriormente por seu filho nos livros Yul, O Homem que Queria Ser Rei e Império e Odisseia, apresenta um quadro diferente. Brynner era, na verdade, filho de Marusia Dmitrievna, filha de um médico russo, e de Boris Yulievich Brynner, um engenheiro de ascendência suíço-alemã e russa. Quando o pai de Brynner abandonou a família, sua mãe se mudou com ele e sua irmã Vera para Harbin, na Manchúria, antes de finalmente se estabelecer em Paris em 1934. Lá, Brynner frequentou o Lycée Moncel, mas logo abandonou os estudos, atraído pelo mundo da arte e da performance. Ele encontrou seu lugar entre os ciganos russos em Paris, tocando violão em boates animadas e mergulhando profundamente na cena cultural. Seus primeiros passos nas artes incluíram um estágio como trapezista no renomado
Cirque d'Hiver. A paixão de Brenner pela atuação o levou aos Estados Unidos em 1941, onde estudou com o lendário Michael Chekhov. Sua estreia nos palcos em Noite de Reis marcou o início de uma carreira próspera, que logo o levou a Broadway. Sua atuação em Lute Song, ao lado de Mary Martin, chamou bastante atenção, e não demorou muito para que o talento de Brenner lhe rendesse papéis principais tanto na televisão quanto no cinema. Mas foi sua interpretação do Rei do Sião em O Rei e Eu que realmente marcou sua ascensão. O papel lhe rendeu tanto um prêmio Tony quanto um Oscar, tornando-o um dos raros atores a ganhar ambas as prestigiosas honrarias pelo mesmo personagem. Na década de 1970, mesmo com a saúde debilitada, Brenner retornou aos palcos, excursionando pelo mundo com a peça O Rei e Eu. Suas atuações foram tão convincentes como sempre, comprovando sua dedicação à arte, apesar do impacto que o câncer de pulmão estava causando em seu corpo. Ao se aproximar do fim da vida, Brenner tornou-se um defensor apaixonado da luta contra o tabagismo. Numa atitude corajosa, ele gravou um anúncio de utilidade pública, alertando outras pessoas sobre os perigos do uso do tabaco para ser transmitido após sua morte. Em 10 de outubro de 1985, Brenner faleceu aos 65 anos de idade, vítima de câncer de pulmão. Ele foi sepultado na tranquila abadia de Saint-Michel-de-Bois-Aubry, na França. Seu legado como uma das estrelas mais cativantes e singulares de Hollywood perdura, um tributo duradouro ao seu talento notável e carisma inabalável. 8. Nina Foch como Bitia, no papel da princesa egípcia que resgata o bebê Moisés do Nilo e o cria como seu próprio filho, Nina Foch entregou uma atuação comovente e majestosa. Sua interpretação da princesa compassiva foi definida por um senso de graça e força, capturando a essência de uma mulher dividida entre o dever e o amor. Um dos momentos mais memoráveis do filme foi sua fala emocionante: "Você será o filho do meu coração." Essa declaração sintetizou o profundo afeto e a determinação inabalável de sua personagem, acrescentando riqueza emocional à grandiosa narrativa bíblica dirigida por Cecil B. DeMille. Apesar do espetáculo grandioso do filme, é um testemunho do talento de Foch que sua atuação tenha se destacado e deixado uma impressão duradoura. As raízes artísticas de Foch eram profundas. Nascida em uma família de artistas, ela foi criada por sua mãe, Consuelo Flowerton, uma atriz e cantora americana, e seu pai, Dirk Falk, um renomado maestro e compositor holandês, que teve uma carreira de destaque na Europa e nos Estados Unidos. Após o divórcio de seus pais, Foch se mudou com a mãe para Nova York, onde estudou piano, pintura e escultura antes de finalmente se dedicar à atuação. Com apenas 19 anos, Foch assinou contrato com a Columbia Pictures, marcando o início de sua carreira. Sua estreia aconteceu em O Retorno do Vampiro, de 1943, mas ela frequentemente era escalada para filmes B, onde suas atuações continuaram a brilhar. Filmes como I Love a Mystery, 1945, e The Dark Past, 1948, ajudaram-na a conquistar uma legião de fãs fiéis. Foch também se destacou nos palcos,
estrelando sucessos da Broadway como John Loves Mary, de 1947, e interpretando papéis clássicos de Shakespeare no American Shakespeare Festival, demonstrando ainda mais sua versatilidade. Em seus últimos anos, Falk encontrou uma nova vocação como professora de atuação. Ela passou 4 décadas na Escola de Artes Cinematográficas da USC, moldando a próxima geração de talentos. Sua experiência também se estendeu ao treinamento de atores e à direção de produções teatrais, deixando um legado duradouro no mundo do teatro e do cinema. As aparições de Falk na televisão em séries populares como Murder, She Wrote e NSA comprovaram sua relevância duradoura, reforçando seu status como uma artista versátil e dedicada. A vida pessoal de Falk foi marcada por 3 casamentos, incluindo uma breve união com James Lipton, apresentador do programa Inside the Actors Studio. Ela teve um filho, o Dr. Dirk de Brito, que sobreviveu a ela. Nina Falk faleceu em 5 de dezembro de 2008, aos 84 anos, devido a complicações da mielodisplasia. Suas contribuições para as artes, tanto como atriz quanto como professora, continuam a repercutir, garantindo seu lugar como um ícone amado da Era de Ouro de Hollywood. Nova. Judith Anderson como Memnet. A interpretação de Dame Judith Anderson como Memnet em Os 10 Mandamentos, de 1956, continua sendo um exemplo brilhante de como transformar um papel coadjuvante em algo muito mais impactante. Como a serva ardilosa que detém a chave para a verdadeira identidade de Moisés, Anderson trouxe uma autoridade arrepiante e uma malícia sutil à sua personagem. Com sua interpretação inesquecível de frases como "Você se lembrará do que eu lhe disse", ela adicionou uma camada de mistério e suspense a Cecil B. A monumental obra épica de DeMille. Sua presença permaneceu muito tempo depois do término da cena, deixando uma impressão duradoura no público. Nascida Frances Margaret Anderson em 10 de fevereiro de 1897, em Adelaide, Austrália do Sul, sua trajetória rumo à fama não foi fácil. Após se mudar para Nova York em 1918, Anderson perseguiu seu sonho de ser atriz, mas os primeiros anos foram repletos de dificuldades, lutando contra a pobreza e problemas de saúde. Apesar desses obstáculos, ela persistiu e, eventualmente, começou a conseguir papéis em companhias de teatro, onde seu talento inegável começou a brilhar. Na década de 1930, Anderson já havia consolidado firmemente seu lugar como uma das atrizes teatrais mais respeitadas de sua época. Na Broadway, ela rapidamente se tornou uma estrela, recebendo aclamação da crítica por sua impressionante interpretação de Lady Macbeth, um papel que reprisou diversas vezes ao longo de sua carreira. Sua interpretação de Macbeth na televisão, que lhe rendeu um Emmy em 1960, tornou-se uma de suas conquistas mais celebradas. Talvez ainda mais lendária tenha sido sua associação com Medea, onde sua atuação premiada com o Tony em 1948 se tornou a interpretação definitiva da personagem. A mudança de Anderson para Hollywood provou ser igualmente impactante. Ela recebeu uma indicação ao Oscar por sua atuação marcante como Senhora Danvers em Rebecca, 1940. De
Alfred Hitchcock, um papel que consolidou seu status como uma das vilãs mais memoráveis da história do cinema. Ela continuou a cativar o público em filmes como Laura e Gata em Telhado de Zinco Quente, demonstrando sua notável capacidade de atrair a atenção, mesmo nos elencos mais numerosos. Suas contribuições excepcionais para as artes foram formalmente reconhecidas em 1960, quando ela foi nomeada Dama Comandante da Ordem do Império Britânico. Mais tarde, Anderson continuou a surpreender o público, aparecendo na novela Santa Bárbara, já perto dos 90 anos, papel que lhe rendeu uma indicação ao Emmy Journal. Aos 87 anos, ela fez um retorno triunfal às telonas em Star Trek III, A Procura de Spock, de 1984, onde interpretou a alta sacerdotisa. Incentivada por seu sobrinho, esse retorno provou ser um sucesso, rendendo-lhe uma indicação ao Prêmio Saturno. Embora sua vida profissional tenha sido repleta de sucessos monumentais, a vida pessoal de Anderson foi marcada pela falta de felicidade duradoura em seus casamentos. Ela se casou 2 vezes, mas nunca teve filhos, e mais tarde refletiu com humor seco que nenhuma das experiências foi um feriado alegre. Judith Anderson faleceu em 3 de janeiro de 1992, aos 94 anos, pouco antes de completar 95 anos, vítima de pneumonia. Seu legado permanece como uma das atrizes mais notáveis de sua época, celebrada por sua presença marcante no palco, seus papéis inesquecíveis no cinema e sua capacidade incomparável de dar vida a personagens complexos. Após 69 anos, as estrelas inesquecíveis de Os 10 Mandamentos, de 1956, permanecem gravadas na história do cinema, algumas ainda entre nós, outras agora lendas do passado. O tempo apenas enalteceu seus legados, moldando o impacto que deixaram no mundo. Você se fascina pelas histórias não contadas por trás dos filmes clássicos? Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para receber mais informações fascinantes sobre os filmes que você adora. Continue a conversa nos comentários abaixo e fique ligado para mais surpresas. Bye bye!